Graça e paz, queridos, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para juntos estarmos a refletir sobre cartas gerais ou epístolas gerais. Pedimos que o Senhor nos dê graça e sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso tema, ou seja, a nossa primeira epístola que vamos trabalhar nela é Hebreus, que enfatiza que Jesus é o nosso grande e sumo sacerdote. É preciso entender que o tema de Hebreus é a superioridade de Cristo como impediente da reversão do cristianismo ao judaísmo. Ou seja, que Cristo ele é supremo e pelo fato de Cristo ele ser superior, isso devia levar à audiência, ao público-alvo dos hebreus, neste caso que eram hebreus, a sentir impedido de voltarem ao judaísmo, de saírem do cristianismo para voltar ao judaísmo pela qual Cristo tinha lhes tirado. Por isso, este é o tema, a superioridade de Cristo como impediente da reversão do cristianismo ao judaísmo ou a apostasia que estava para ser feita ou que em algum momento estava a acontecer naquela época. Quais são as suposições da autoria do livro de Hebreus, ou seja, da carta aos Hebreus? Alguns dizem que é Paulo, outros Barnabé, outros Lucas, outros apóstolos, outros Apolo, quer dizer, outros Silvano, Filipe, Príscila, Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria porque ele escreveu uma obra, não é? Que na mesma época, escreveu uma obra em 95 depois de Cristo, e tem muitas semelhanças com Hebreus. Por isso, alguns acabam chamando Clemente de Alexandria como uma das pessoas que escreveu Hebreus. Não que seja necessariamente ele. Paulo é mesmo pelo nível de tratado que é o Hebreus, acaba-se pensando que Paulo escreveu. Mas nem Paulo, nem outro escreveram a carta aos Hebreus. Ou seja, ao menos a informação que temos aqui é que o autor de Hebreus é desconhecido. Por isso que a questão de autoria nem é crucial. Como diz Guthrie, não é? Diz que, como Guthrie afirma corretamente, que associar a carta a qualquer pessoa não afetará materialmente nossa compreensão do pano do fundo histórico. O que significa que, independentemente de ser Paulo, de ser outra pessoa, isso não afeta o entendimento da própria carta. Calvino, embora negando a autoria paulina, afirma em sua introdução ao seu comentário acerca de Hebreus e diz o seguinte: classifico-a sem hesitação entre os escritos apostólico em doutrina e autoridade, ainda que não é autoria. Então está a mostrar que pode não ser um apóstolo que escreveu a carta de Hebreus, mas classifica o livro de Hebreus como apostólico em doutrina e também em autoridade. Agora, juntamente com Orígenes, pai da antiga igreja, concluímos que somente Deus sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus. Quais são os possíveis destinatários, ou seja, quais eram os destinatários da epístola aos Hebreus? O uso frequente do Antigo Testamento, o pressuposto conhecimento dos rituais judaicos, a advertência para seus leitores não reverter ao judaísmo, além do título tradicional e antiquíssimo do livro, tudo aponta para o fato de que o livro foi endereçado originalmente aos judeus cristãos. Para os gentios, não faria sentido trazer todos esses pressupostos do conhecimento judaico e de rituais judaicos, porque praticamente eles não saberiam trabalhar com isso, nem compreender perfeitamente. Mas para os judeus cristãos, os hebreus, claramente faz sentido, razão pela qual eles se denominarem como os destinatários. Qual era a destinação? Disse que provavelmente Roma seria o destino provável da presente epístola, em que se encontrava lá os judeus cristãos. Dizem que provavelmente Roma, mas alguns autores não afirmam necessariamente Roma como o destino da epístola. Propósito. O propósito do retrato da superioridade de Cristo, sobretudo, foi de impedir que os leitores originais da epístola revertessem ao judaísmo. Ou seja, a preocupação principal do autor era que os judeus cristãos não voltassem
ao judaísmo na qual tinham sido tirados. O mais importante é que os leitores desta epístola fossem um grupo de cristãos judeus que se reuniam em algum domicílio e que se tinham separado do corpo central de cristãos da localidade em que viviam. E agora corriam o perigo de retornar ao judaísmo a fim de evitar as perseguições. Até porque na altura o judaísmo era entendido como religião lícita, neste caso a religião lícita. Então, para evitar as perseguições, preferiam em algum momento se esconder ao judaísmo. Então é por isso que a preocupação aqui é mesmo advertir para que eles não voltem ao judaísmo que eles professavam antes do cristianismo. O propósito fundamental da epístola é justamente de entravar tal apostasia, trazendo-os de volta ao caudal da comunhão cristã. Qual é a data de escrita desta obra? Uma vez que a carta foi utilizada por Clemente de Roma por volta do ano 95, ela não poderia ter sido escrita depois disso. O uso da epístola aos Hebreus em 1 Clemente requer que tal epístola tenha sido escrita antes de 95 depois de Cristo, neste caso, data de 1 Clemente, uma obra de Clemente. Também se tem argumentado que os verbos no presente que se vê na epístola aos Hebreus subentendem uma data anterior ao ano 70 depois de Cristo. Qual é a forma literária de Hebreus? Tal como no caso de outras epístolas, Hebreus termina com alusões pessoais, mas, diferentemente de outras epístolas, ela não conta com saudações introdutórias. O estilo de oratório e observações, como certamente me faltará o tempo necessário para referir, parece indicar mais um sermão do que epístola. Porém, a assertiva, vos escrevi resumidamente, requer que pensemos que o livro de Hebreus é uma epístola, embora escrita segundo o estilo de um sermão. A superioridade de Cristo que nós encontramos nesta obra, a fim de impedir a fim de impedir que seus leitores retornassem ao judaísmo, o autor de Hebreus ressalta a superioridade de Cristo em relação a tudo, especialmente em relação a várias características do judaísmo originadas do Antigo Testamento. E também aqui o autor de Hebreus apresenta a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento, porquanto ele é o próprio Filho de Deus, o herdeiro do universo, o Criador, o reflexo exato da natureza divina, o sustentador da vida no mundo, o purificador dos pecados, o ser exaltado e, por conseguinte, a última e mais excelente palavra de Deus ao homem. E Cristo também aqui é visto como superior aos anjos. Cristo também é superior aos anjos, porque Cristo é o Filho divino e Criador eterno. Mas os anjos são apenas servos de seres criados. E o mesmo fato que ele se tornou menor que os anjos, e mesmo o fato de que Cristo se tornou menor que os anjos, mediante a encarnação e a morte, foi uma ocorrência meramente temporária. Vocês perceberam isso? Era mister que ele se tivesse tornado um ser humano, a fim de estar qualificado como aquele que, por sua morte, pudesse levar o homem decaído àquela dignidade que originalmente lhe fora propiciada por Deus a quando da criação. Então, Cristo, ele é visto aqui como superior aos anjos. E também Cristo é superior a Moisés. Na posição de divino filho sobre a casa de Deus, Jesus Cristo é superior a Moisés, um servo na casa de Deus. Moisés é apenas um simples servo, mas Jesus ele é divino e também ele assume uma posição de superior a Moisés por conta disso. E Jesus também ele é superior a Josué. Cristo é melhor do que Josué, pois embora Josué tenha feito Israel entrar na terra de Canaã, Cristo conduzirá aos crentes ao lugar de repouso eterno, nos céus onde Deus descansa de sua obra criativa. Mas também há um outro repouso que Cristo conduz aos crentes. É um repouso em que está escrito em Mateus, quando diz: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é um repouso espiritual que não é apenas aquele que nos aguarda no futuro, mas é um repouso que nós temos desde o momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Cristo também é superior a Arão. Cristo é superior a Arão e seus sucessores no ofício do sumo sacerdotal, ou seja, no ministério sacerdotal. Os itens frisados da superioridade de Cristo sobre Arão são: Cristo eterno, ao passo que os aronitas morriam e tinham de ser substituídos. Cristo é impecável, ao passo que os aronitas não eram.
Cristo ofereceu-se a si mesmo voluntariamente como um sacrifício que jamais precisará ser repetido, ao passo que as repetitivas ofertas de animais desmascaram a sua ineficácia, pois animais inferiores não podem tirar os nossos pecados. E o próprio Antigo Testamento, escrito durante o período de sacerdócio arônico, predizia que sobreviria uma nova aliança que tornaria obsoleto o antigo pacto segundo o qual funcionava o sacerdote arônico. Este pacto é um pacto que adveio através do sangue de Cristo. Cristo também ele é superior a Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote de Deus, assim como também o é Cristo. O nome Melquisedeque significa rei da justiça, ou mais literalmente ainda, meu rei é justo. O homem que tinha esse nome era rei de Salém, provavelmente uma forma abreviada de Jerusalém, que significa paz, no sentido de completa bênção divina. E justiça e paz são características e resultados do ministério sacerdotal de Cristo. A paz que Cristo dá é aquele que excede todo o entendimento. A ausência nas páginas do Antigo Testamento de qualquer genealogia registrada de Melquisedeque ou de narrativa sobre seu nascimento e morte. Naturalmente, ele teve pais e antepassados, nasceu e morreu. Tipifica tudo isso a real eternidade de Cristo como Filho de Deus. Olha, estamos a dizer que Melquisedeque ele teve pais, mas o que tipifica é que ele um tipo de Cristo é a ausência nas páginas do Antigo Testamento da sua genealogia ou das narrativas do seu nascimento e morte. Mas isso não quer dizer que ele não teve pais, não teve naturalidade, não teve seus antepassados. E Cristo vai tornar-se superior a Melquisedeque, apesar de ter algumas semelhanças. Quais são as exortações que nós podemos encontrar na obra de Hebreus? A Epístola aos Hebreus se encerra com longa ascensão exortatória e algumas saudações finais. O autor dela exorta seus leitores a usarem um método superior de aproximação a Deus por meio de Cristo. Ou seja, o caminho superior que nos leva a nos aproximar de Deus é Cristo. Cristo ele é o novo e vivo caminho para poder chegar a Deus. E não através do método ultrapassado do Antigo Testamento, mormente na adoração coletiva, a qual estavam abandonando os crentes da altura ou de então. E também o autor adverte-os novamente, tal como no 6º capítulo, a respeito do terrível julgamento que sobrevém àqueles que aberta e terminantemente repudiam a sua profissão cristã. As outras exortações é que, em seguida, o autor encoraja-os a uma contínua perseverança, citando como exemplo os heróis da fé do Antigo Testamento. O capítulo 11 é um capítulo dos heróis da fé. Assim como o capítulo 15 de Romanos, se não estou a erro, aliás, de Coríntios, é um capítulo que também advoga sobre a ressurreição. Agora, e finalmente, o autor aqui vai citar a pessoa de Jesus como mais extraordinário exemplo de paciente perseverança sobre os sofrimentos. O sofrimento é uma excelente disciplina, além de ser um sinal de filiação, ou seja, o sofrimento é uma excelente disciplina que nos vem da parte do Senhor e também sinaliza que nós somos filhos de Deus. Por outro lado, Esaú se torna um exemplo negativo que adverte acerca do fim dos apóstatas infiéis. Essas são as exortações que o autor vai colocar nessa obra. Em conclusão, o escritor novamente põe em relevo a superioridade do novo pacto, fundamentado como está sobre o sangue de Cristo, e exorta os seus leitores ao amor mútuo, à hospitalidade, especialmente necessária naqueles dias para os pregadores itinerantes. Estamos a falar de pregadores que perambulavam de um lado para o outro pregando o evangelho. Era necessário que a igreja, os crentes fossem hospitaleiros para com eles. E também o autor exorta a simpatia ao uso saudável e moral do sexo dentro dos liames do matrimônio, ou seja, dentro dos laços matrimoniais. Há necessidade também de evitar a avareza, a imitação do exemplo dado pelos líderes eclesiásticos piedosos, a necessidade de evitar os ensinamentos distorcidos, a necessidade de fazer ações de graças, a generosidade e a obediência aos líderes eclesiásticos e a oração. Essas são as exortações que nós temos nesta obra de Hebreus. Qual é o sumário de Hebreus, o esboço sumário de Hebreus? Aqui nós encontramos a superioridade de Cristo sobre os profetas do Antigo Testamento, a superioridade de Cristo sobre os anjos,
e aviso quanto à apostasia, a superioridade de Cristo sobre Moisés, e aviso quanto à apostasia, a superioridade de Cristo sobre Josué, e aviso quanto à apostasia, a superioridade de Cristo sobre os Aronitas, e avisos quanto à apostasia, e também encontramos exortações práticas. Aqui no ponto 5, de superioridade de Cristo sobre os Aronitas e avisos quanto à apostasia, encontramos aqui que a simpatia humana de Cristo e sua divina nomeação ao sumo sacerdote vai mostrar essa simpatia, e aviso quanto à apostasia é uma exortação acerca, ou seja, em busca pela maturidade, e Melquisedeque aqui é encontrado como modelo do sumo sacerdote, o sumo sacerdócio de Cristo, e também que encontra-se o caráter transitório do sacerdócio arônico, a realeza ou as realezas celestiais do sacerdócio de Cristo, a advertência contra a apostasia, o encorajamento derivado dos heróis da fé do Antigo Testamento e encorajamento derivado do exemplo dado por Cristo, que já tínhamos falado, e a advertência acerca da apostasia com o mau exemplo de Esaú, que também já tínhamos falado. Qual é a conclusão da obra? Aqui o autor vai terminar com saudações e da notícia de libertação de Timóteo e bênção final. Queridos, hoje nós terminamos a carta aos Hebreus e no sábado iremos trabalhar na carta de Tiago. Qualquer dúvida, não hesitem em mandar. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade dada para partilhar sobre o pano de fundo de Hebreus. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar, possa nos capacitar a entendermos a importância de que Cristo é superior a tudo e todos e buscarmos, Senhor, abraçar a si e não voltarmos às práticas mundanas no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Até a próxima.